A paz do Senhor Jesus Cristo, Deus abençoe cada um de vocês. Já venho convidar vocês, sem delongas, a acompanhar comigo o Evangelho de João, no capítulo 8. Vamos estar lendo do versículo 20, amém? Vai dizer assim: estas palavras disse Jesus no lugar do tesouro. Ele estava ensinando no templo, e ninguém o prendeu, porque ainda não era chegada a sua hora. Pessoal, aqui Jesus está ensinando no templo, ele está pregando no lugar do tesouro, ensinando no templo, e ninguém, pessoal, ousou prendê-lo porque ainda não era chegada a sua hora, ou seja, não era chegada a hora da prisão de Jesus ser entregue nas mãos dos religiosos, pessoal. Ainda não era a hora dele. Então ele estava ensinando no lugar do tesouro, e eles estavam com uma vontade de ouvir o que Jesus tinha para ensinar, porque eles viram um ato notório de Jesus aqui. Eles ficaram curiosos para ouvir o que Jesus tinha para ensinar. Jesus estava ensinando o Evangelho, pessoal. Jesus não estava ensinando essa regra sistemática de que vocês chamam de Evangelho, que é baseado na escritura, pessoal, que é abrir a escritura, recitar e decorar. Pessoal, não é isso. Jesus estava tirando eles dessa rotina, que a rotina deles era essa, pessoal. Abrir a escritura até aquele presente momento. Eles tinham até, se não me engano, o livro de Zacarias. Eu vou dar uma olhada aqui, pessoal, só para poder falar certinho, com propriedade. Mas é o livro de... é Malaquias. É Malaquias, sim. Eles tinham até o livro de... Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Eu vou abrir no sumário para poder falar com propriedade. Mas era até o livro de Malaquias. Não era Zacarias, não. Era Malaquias mesmo. Pessoal, eles só tinham a escritura até o livro de Malaquias. E eles ficavam, pessoal, falando, decorando. E eles não conseguiam captar as palavras de Jesus. Eles não entendiam, pessoal, que Jesus estava cumprindo as promessas e as profecias que estavam escritas nesse livro. Era isso que eles não conseguiram entender, pessoal. Eles tinham essa dificuldade. Eles abriam isso para ler, para entender, ter um entendimento da história, como estava acontecendo tudo, mas eles não deixaram aquilo abrir os olhos deles e ver que Jesus estava ensinando, pessoal, que Jesus estava cumprindo as profecias messiânicas. Eles não podiam compreender essas palavras. E nenhum deles, pessoal, ousou prender Jesus, porque não era chegada a hora da sua prisão, a hora da sua entrega. E Jesus sim sabia, pessoal, que ia acontecer o momento da sua prisão, o momento que ele seria traído por 30 moedas de prata e seria entregue aos sacerdotes. E eles iam fazer tudo o que eles tinham que fazer para que a lei se cumprisse, pessoal. Aqui ele está falando algo verdadeiro. Jesus aqui está falando de uma coisa, pessoal, verdadeira, de algo sério. Jesus Cristo aqui está ensinando algo, pessoal, que eles não conseguiam entender. Eles não conseguiam entender o que Jesus estava ensinando. Eles estavam meio que processando o que ele estava ensinando, o que ele estava falando. Eles estavam processando a palavra de Deus, pessoal. Eles não tinham acesso à palavra no seu estado puro. Eles liam profecias, eles acreditavam, pessoal, que essa decoreba toda era a palavra de Deus. Mas não, eles tinham a escritura,
Mas com a Escritura eles não tiveram reconhecimento da palavra de Deus pura, da palavra no seu estado puro, no seu estado primogênito, no seu estado puro. Eles não conseguiam ver que aquele era o primogênito de Deus, que a palavra, pessoal, estava encarnada diante deles. Eles não conseguiram entender que o Senhor Jesus é o primogênito de Deus, é o Filho primogênito de Deus, a palavra primogênita de Deus. Eles não entenderam isso. E eles achavam que eles tinham a própria palavra, quando eles não tinham. Eles não tinham a palavra. E ele estava ensinando, pessoal, no lugar do tesouro, ensinando lá no templo, pessoal. E ninguém conseguiu prender porque ainda não era chegada a sua hora. Pois, por enquanto é só até aqui. Vamos dar continuidade no próximo versículo. Deus abençoe você e eu te amo em nome de Jesus. Amém.